O sol da manhã filtrava-se pelas cortinas do consultório da doutora Gabriela Mendonça, iluminando suavemente o ambiente elegante e acolhedor. A renomada psiquiatra de 35 anos ajustou seus óculos de armação dourada enquanto revisava as anotações sobre seu próximo caso. Seus dedos longos e bem cuidados folheavam as páginas do prontuário com uma mistura de antecipação e apreensão. Gabriela respirou fundo, sentindo o familiar aperto no peito. O turbilhão de emoções que ameaçava tomar conta de seu ser a fez recordar os longos dias de solidão, quando tudo o que tinha era a própria determinação para não sucumbir à dor. 7 anos haviam se passado desde aquela fatídica noite em que sua vida virou de cabeça para baixo. 7 longos anos desde que fora traída da maneira mais cruel possível por aqueles em quem mais confiava. Nascida em uma família de classe média em uma pequena cidade do interior, Gabriela sempre foi uma criança inteligente e determinada. Seus pais, professores dedicados, incentivaram seu amor pelo aprendizado desde cedo. No entanto, a infância de Gabriela não foi isenta de desafios. Aos 8 anos, ela perdeu seu irmão mais novo em um trágico acidente de carro, um evento que deixou cicatrizes emocionais profundas em toda a família. A perda precoce ensinou a Gabriela a importância da empatia e da compreensão do sofrimento alheio. Essas qualidades, somadas à sua inteligência natural, a levaram a se destacar na escola e, eventualmente, a seguir o caminho da psicologia. Ela se formou com honras na universidade e logo iniciou sua carreira promissora. Foi durante seu primeiro emprego em uma clínica local que Gabriela conheceu Ricardo, um charmoso advogado que a conquistou com seu carisma e ambição. O relacionamento progrediu rapidamente, e em menos de um ano eles estavam casados. Gabriela acreditava ter encontrado seu parceiro ideal, alguém que a apoiava em suas aspirações profissionais e com quem poderia construir uma vida feliz. No entanto, os primeiros sinais de problemas começaram a surgir logo após o casamento. A sogra de Gabriela, Dona Berenice, uma mulher controladora e manipuladora, começou a interferir constantemente na vida do casal. Ela criticava tudo o que Gabriela fazia, desde a maneira como ela organizava a casa até suas escolhas de carreira. Uma esposa de verdade deveria ficar em casa cuidando do marido, não ficar correndo atrás de pacientes o dia todo. Dona Berenice costumava dizer, seu tom carregado de desaprovação. Ricardo, em vez de defender a esposa, muitas vezes ficava em silêncio ou até mesmo concordava com a mãe. A situação piorou quando Gabriela expressou o desejo de fazer uma especialização em psiquiatria. Você já não ganha o suficiente? Por que precisa estudar mais? Só vai negligenciar ainda mais suas obrigações como esposa, argumentava Dona Berenice, usando chantagem emocional para tentar dissuadir a nora. Apesar da pressão, Gabriela persistiu em seus objetivos. Ela iniciou sua especialização, equilibrando os estudos com o trabalho na clínica e as demandas de sua vida pessoal. Foi nessa época que sua irmã mais nova, Vanessa, veio morar com eles para cursar a faculdade na cidade. Inicialmente, a presença de Vanessa parecia ser uma bênção. Ela ajudava nas tarefas domésticas e oferecia apoio emocional a Gabriela contra as constantes críticas de Dona Berenice. No entanto, à medida que o tempo passava, Gabriela começou a notar mudanças sutis no comportamento de Ricardo e Vanessa. Olhares furtivos, conversas sussurradas que cessavam abruptamente quando ela entrava no cômodo, desculpas frequentes para ficarem a sós. Gabriela tentou afastar as suspeitas, convencendo-se de que estava apenas paranoica devido ao estresse de seus estudos e ao ambiente tóxico criado por sua sogra. A situação chegou ao ápice em uma noite de sexta-feira. Gabriela havia planejado uma surpresa para Ricardo, cancelando seus compromissos para preparar um jantar romântico. Ao chegar em casa mais cedo, ela foi recebida pelo som de risos vindos do quarto do casal. Seu coração acelerou enquanto subia as escadas, uma sensação de náusea crescendo em seu estômago. Quando abriu a porta do quarto,
a cena diante dela confirmou seus piores temores. Ricardo e Vanessa estavam juntos na cama, envoltos em um abraço íntimo, que não deixava dúvidas sobre a natureza de seu relacionamento. O choque inicial deu lugar a uma explosão de raiva e dor. Como vocês puderam? Gabriela gritou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Meu próprio marido e minha irmã? Ricardo e Vanessa se separaram rapidamente, tentando se cobrir e balbuciar explicações. Mas não havia explicação que pudesse justificar tamanha traição. Gabriela saiu correndo do quarto, desceu as escadas tropeçando e foi para a rua, sem saber para onde ir ou o que fazer. Nos dias que se seguiram, Gabriela mal conseguia funcionar. Ela se afastou do trabalho, alegando problemas de saúde, e se isolou em um pequeno apartamento alugado às pressas. Ricardo tentou contatá-la várias vezes, mas ela se recusava a atender suas ligações ou responder suas mensagens. Foi nesse momento de vulnerabilidade que Dona Berenice decidiu agir. Aproveitando-se do estado emocional fragilizado de Gabriela, ela convenceu Ricardo de que a nora estava tendo um colapso mental e precisava ser internada para seu próprio bem. Ela sempre foi instável, filho. Dona Berenice argumentava. Agora ela está fora de controle. Se não fizermos algo, quem sabe o que ela pode fazer a si mesma ou aos outros? Ricardo, manipulado pela mãe e movido pela culpa, concordou com o plano. Usando suas conexões como advogado, ele conseguiu uma ordem judicial para internar Gabriela involuntariamente em uma instituição psiquiátrica. Na noite da internação, Gabriela foi surpreendida em seu apartamento por paramédicos e oficiais de justiça. Confusa e aterrorizada, ela lutou e gritou enquanto era levada à força para uma ambulância. Vocês não entendem. Eu não estou louca. É tudo uma armação. Ela implorava, mas suas palavras caíam em ouvidos surdos. Os primeiros dias na instituição foram um pesadelo para Gabriela. Sedada e confusa, ela tentava desesperadamente convencer os médicos e enfermeiros de que estava lúcida. No entanto, seu comportamento agitado e suas acusações contra o marido e a irmã eram interpretados como sinais de delírios persecutórios. Gradualmente, Gabriela percebeu que quanto mais lutava, mais louca parecia aos olhos da equipe médica. Decidiu então mudar de tática. Começou a se comportar de maneira calma e cooperativa, fingindo aceitar o tratamento e as medicações. Enquanto isso, nos momentos em que estava sozinha, Gabriela planejava meticulosamente sua fuga e vingança. Ela observava atentamente as rotinas da instituição, memorizava os nomes e horários dos funcionários e estudava a planta do prédio sempre que tinha a oportunidade. Após 3 meses de cuidadoso planejamento, Gabriela viu sua chance. Durante uma tempestade que causou uma queda de energia no hospital, ela conseguiu escapar por uma janela mal trancada no andar térreo. Aproveitando-se da confusão causada pelo blackout, ela deixou o terreno do hospital sem ser notada. Com apenas a roupa do corpo e alguns trocados que havia guardado cuidadosamente, Gabriela embarcou em uma jornada incerta. Ela sabia que não podia voltar para casa ou procurar familiares e amigos, pois seria facilmente encontrada. Decidiu então seguir para uma cidade grande, onde poderia se perder na multidão e recomeçar sua vida. Os primeiros meses foram extremamente difíceis. Gabriela dormia em abrigos e fazia bicos para sobreviver, sempre atenta para não deixar rastros que pudessem ser seguidos. Gradualmente, ela conseguiu juntar dinheiro suficiente para alugar um quarto modesto e comprar roupas adequadas para procurar um emprego mais estável. Usando um nome falso e documentos forjados que conseguiu no submundo da cidade, Gabriela começou a trabalhar como recepcionista em uma pequena clínica médica. O trabalho era cansativo e mal remunerado, mas lhe permitia observar de perto o funcionamento do sistema de saúde e, mais importante, ter acesso a informações médicas que seriam cruciais para seus planos futuros. Nos anos que se seguiram, Gabriela dedicou cada momento livre ao estudo.
Ela frequentava bibliotecas públicas, assistia a aulas online e participava de grupos de discussão na internet, sempre usando pseudônimos. Seu objetivo era não apenas recuperar o conhecimento que havia adquirido em sua formação anterior, mas também se aprofundar ainda mais no campo da psiquiatria. À medida que seu conhecimento crescia, também crescia sua determinação. Gabriela não queria apenas se vingar de Ricardo, Vanessa e Dona Berenice. Ela queria provar para si mesma e para o mundo que era capaz de superar as adversidades e se tornar uma profissional de excelência em sua área. Com disciplina férrea e uma inteligência aguçada pela adversidade, Gabriela conseguiu, ao longo de 5 anos, não apenas recuperar sua formação em psicologia, mas também obter as credenciais necessárias para atuar como psiquiatra. Ela criou uma história de fundo elaborada, incluindo diplomas e referências falsas de instituições estrangeiras, que explicavam sua súbita aparição no cenário psiquiátrico brasileiro. A doutora Gabriela Mendonça, como ela agora se apresentava, rapidamente ganhou reputação por seus métodos inovadores e sua capacidade de lidar com casos complexos. Sua experiência pessoal, embora mantida em segredo, conferia-lhe uma perspectiva única sobre os desafios enfrentados por seus pacientes. Foi nessa época que Gabriela conheceu Catarina, uma jovem enfermeira que trabalhava na mesma clínica. As duas desenvolveram uma amizade próxima, baseada em interesses comuns e no amor pelo trabalho na área da saúde mental. Catarina se tornou a primeira pessoa em anos em quem Gabriela confiou o suficiente para compartilhar fragmentos de seu passado, embora nunca revelasse toda a verdade. Com o apoio emocional de Catarina e a satisfação profissional que encontrava em seu trabalho, Gabriela começou a sentir que estava realmente reconstruindo sua vida. Ela estabeleceu uma rotina que incluía corridas matinais no parque próximo ao seu apartamento, algo que a ajudava a manter tanto a saúde física quanto a mental. No entanto, o desejo de confrontar seu passado nunca a abandonou completamente. Gabriela mantinha um olho vigilante nas notícias de sua cidade natal, buscando informações sobre Ricardo, Vanessa e Dona Berenice. Foi através dessas buscas que ela descobriu que Ricardo havia se tornado um político influente na região, com ambições de concorrer a um cargo mais alto no próximo ciclo eleitoral. A oportunidade que Gabriela esperava finalmente surgiu quando ela foi convidada para participar de um congresso de psiquiatria em sua cidade natal. Inicialmente, ela hesitou, temendo ser reconhecida. No entanto, 7 anos haviam se passado e ela havia mudado consideravelmente sua aparência. Seus cabelos, antes longos e escuros, agora eram curtos e tingidos de um tom mais claro. O uso de óculos e uma mudança sutil em seu estilo de vestir completavam a transformação. Decidida a enfrentar seu passado, Gabriela aceitou o convite. Ela planejou cuidadosamente cada detalhe de sua viagem, incluindo uma visita casual ao escritório político de Ricardo, sob o pretexto de oferecer uma avaliação psicológica gratuita para sua equipe, como parte de um suposto estudo sobre saúde mental de profissionais em cargos de alta pressão. Ao chegar à sua cidade natal, Gabriela foi inundada por uma mistura de emoções. Memórias de sua vida anterior, tanto boas quanto dolorosas, ameaçavam abalar sua compostura cuidadosamente construída. No entanto, ela se manteve focada em seu objetivo. O Congresso de Psiquiatria serviu como uma excelente cobertura para sua verdadeira missão. Gabriela apresentou uma palestra brilhante sobre novos métodos de tratamento para transtornos de ansiedade, solidificando ainda mais sua reputação profissional. Nos bastidores, ela coletava informações sobre Ricardo e sua família, preparando-se para o confronto que estava por vir. No dia marcado para a visita ao escritório de Ricardo, Gabriela sentiu seu coração acelerar enquanto subia as escadas do imponente edifício. Ela havia ensaiado este momento incontáveis vezes em sua mente, mas nada poderia prepará-la completamente para o que estava prestes a enfrentar. Ao entrar no escritório, Gabriela foi recebida por uma secretária eficiente que a conduziu a uma sala de espera luxuosa.
Minutos depois, a porta se abriu e Ricardo entrou, acompanhado por Vanessa. O choque em seus rostos ao verem Gabriela foi quase imperceptível, mas ela o notou. Anos de prática em observar as mais sutis expressões faciais não a deixaram enganar. Boa tarde, Sr. Almeida. Sou a doutora Gabriela Mendonça. Ela se apresentou com uma calma estudada. Estou aqui para realizar a avaliação psicológica que combinamos. Ricardo e Vanessa trocaram olhares rápidos antes de ele responder com um sorriso forçado. Claro, doutora Mendonça. Por favor, entre em meu escritório. Uma vez dentro do escritório privado de Ricardo, Gabriela começou sua avaliação com perguntas aparentemente inocentes sobre estresse no trabalho e dinâmica familiar. Gradualmente, ela foi direcionando a conversa para temas mais pessoais, observando como Ricardo e Vanessa ficavam cada vez mais desconfortáveis. Senhor Almeida, notei que você parece bastante tenso quando falamos sobre relacionamentos passados. Há algo específico que o incomoda? Gabriela perguntou, sua voz profissional mascarando a satisfação que sentia ao ver Ricardo se contorcer em sua cadeira. Ricardo pigarreou, lançando um olhar nervoso para Vanessa antes de responder. Não, não há nada específico. Apenas... Bem, todos temos nossos arrependimentos, não é? Gabriela assentiu, fazendo anotações em seu bloco. Certamente. E falando em arrependimentos, há alguma decisão em sua vida que você gostaria de ter tomado de forma diferente? Algo que o persegue? O rosto de Ricardo empalideceu visivelmente. Bem, todos cometemos erros, mas prefiro me concentrar no presente e no futuro. Interessante, Gabriela comentou, inclinando-se para a frente. Sabe, Sr. Almeida, como psiquiatra, aprendi que nosso passado molda profundamente quem somos. Ignorá-lo raramente é a melhor estratégia. Às vezes, confrontar nossos erros é o único caminho para a verdadeira cura. Neste momento, Vanessa interveio, sua voz trêmula. Doutora Mendonça, acho que já tivemos avaliação suficiente por hoje. Ricardo tem um compromisso em breve e... Gabriela virou-se para Vanessa, seus olhos penetrantes. Senhora Almeida, não é? Sua preocupação com seu marido é comovente. Diga-me, vocês sempre foram tão próximos? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo e Vanessa trocaram olhares de pânico, enquanto Gabriela os observava com uma calma calculada. Finalmente, Ricardo se levantou abruptamente. Acho que terminamos por hoje, doutora Mendonça. Agradeço sua visita, mas, como minha esposa mencionou, tenho outros compromissos. Gabriela se levantou lentamente, mantendo os olhos fixos em Ricardo. Claro, entendo perfeitamente, mas antes de ir, gostaria de deixar um pensamento para reflexão. Já considerou como suas ações podem afetar a saúde mental dos outros? Como a traição e a manipulação podem destruir vidas? O rosto de Ricardo ficou vermelho de raiva. Com que direito você vem aqui, tentando manchar minha vida com essas insinuações? Quem eu sou? Gabriela interrompeu, sua voz agora carregada de emoção contida. Sou alguém que conhece muito bem o poder destrutivo de suas ações, Ricardo. Ou já se esqueceu de sua ex-esposa, que você tão convenientemente trancou em um hospício? O choque nos rostos de Ricardo e Vanessa era palpável. Reconhecimento, medo e culpa se misturavam em suas expressões enquanto finalmente percebiam quem estava diante deles. Gabriela, Vanessa sussurrou, sua voz mal audível. Gabriela sorriu, um sorriso frio e sem humor. Surpresa em me ver, irmãzinha? Imagino que sim. Afinal, vocês me deixaram para apodrecer em uma instituição psiquiátrica enquanto viviam suas vidas felizes. Ricardo deu um passo à frente, suas mãos tremendo. Gabriela, você não entende. Nós pensamos... Minha mãe disse. Ah, sim, dona Berenice. Gabriela interrompeu, seu tom agora carregado de sarcasmo.
A matriarca manipuladora. Diga-me, Ricardo, ela ainda controla cada aspecto de sua vida? Ou você finalmente aprendeu a pensar por si mesmo? Vanessa começou a chorar silenciosamente, enquanto Ricardo parecia lutar para encontrar palavras. Gabriela continuou, sua voz agora mais controlada, mas não menos intensa. Vocês não fazem ideia do que passei. O isolamento, o medo, a humilhação de ser tratada como louca, quando a única coisa errada comigo era confiar em pessoas como vocês. Ricardo finalmente encontrou sua voz. Gabriela, por favor, deixe-nos explicar. Nunca quisemos... Poupar-me! Gabriela cortou. Suas explicações não significam nada para mim agora. Estou aqui por um motivo muito específico. Ela tirou um envelope de sua pasta e o entregou a Ricardo. Isto é um relatório detalhado de minha avaliação psicológica de vocês dois, bem como uma análise minuciosa de suas ações passadas. Incluí testemunhos de funcionários da instituição onde fui internada, bem como evidências da manipulação legal que você usou para me internar involuntariamente. O rosto de Ricardo ficou pálido ao folhear o conteúdo do envelope. Você não pode fazer isso. Destruiria minha carreira, minha vida. Gabriela o encarou friamente. Como vocês destruíram a minha? Não se preocupe, Ricardo. Não pretendo tornar isso público. Ainda. Considere isso um lembrete constante do que vocês fizeram e do que eu sou capaz de fazer. Virando-se para Vanessa, Gabriela continuou. Quanto a você, irmã, espero que cada vez que olhar para seu marido, lembre-se de que ele é capaz de trair e abandonar alguém que confiava nele completamente. Quem sabe quando será sua vez? Vanessa soluçou, incapaz de responder. Ricardo parecia derrotado, segurando o envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. Gabriela caminhou em direção à porta, mas parou antes de sair. Ah, e não se preocupem. Farei questão de visitar Dona Berenice pessoalmente. Tenho certeza de que ela ficará encantada em me ver. Com essas palavras, ela saiu do escritório, deixando Ricardo e Vanessa em um silêncio atordoado. Enquanto caminhava pelo corredor, Gabriela sentiu uma mistura de emoções. Satisfação pela vingança realizada, mas também um vazio inesperado. A confrontação que ela havia imaginado por tanto tempo finalmente acontecera, mas não trouxe o alívio que ela esperava. Nos dias que se seguiram, Gabriela cumpriu sua promessa de visitar Dona Berenice. A sogra, agora uma senhora idosa, mas ainda com o mesmo olhar crítico e manipulador, ficou chocada ao ver Gabriela em sua porta. Você! Dona Berenice exclamou, sua voz trêmula de medo e raiva. Como ousa aparecer aqui depois de todo o problema que causou? Gabriela entrou na casa sem ser convidada, sua presença dominando o ambiente. Problema que eu causei, Dona Berenice? Interessante como você distorce a realidade para se adequar à sua narrativa. Durante a hora seguinte, Gabriela confrontou Dona Berenice com cada manipulação, cada mentira, cada ato de crueldade que a sogra havia cometido. A velha senhora alternava entre negações veementes e tentativas patéticas de justificar suas ações. Tudo o que fiz foi pelo bem do meu filho, Dona Berenice argumentou fracamente. Gabriela riu sem humor. Não. Você fez tudo pelo seu próprio ego e necessidade de controle. E olhe no que resultou. Seu filho é um político corrupto, casado com a mulher com quem traiu a esposa, vivendo em constante medo de que seu passado o alcance. Antes de sair, Gabriela deixou claro para Dona Berenice que estaria observando. Qualquer tentativa de interferir em sua vida ou de manipular a situação resultaria na exposição completa de toda a sórdida história da família. Nas semanas que se seguiram à sua visita, Gabriela esperava sentir-se vingada, satisfeita. Mas, à medida que os dias passavam, Gabriela percebeu que a vingança,
tão minuciosamente planejada, deixava um gosto amargo na boca. O vazio que ela esperava preencher com justiça agora parecia ainda mais profundo, como se tivesse trocado uma dor por outra. Refletindo sobre suas ações, Gabriela percebeu que, embora tivesse superado tremendas adversidades e alcançado sucesso profissional, ainda carregava cicatrizes emocionais profundas. A traição e o abandono que sofreu haviam moldado sua visão de mundo e suas relações interpessoais de maneiras que ela apenas começava a compreender. Decidida a não deixar que seu passado continuasse a definir seu futuro, Gabriela começou a buscar ajuda terapêutica para si mesma. Ela sabia que o processo de cura seria longo e difícil, mas estava determinada a encontrar uma forma de seguir em frente verdadeiramente. Em seu consultório, Gabriela continuou a tratar pacientes com empatia e dedicação, mas agora com uma nova perspectiva. Sua experiência pessoal, embora dolorosa, havia lhe dado uma compreensão única das complexidades da mente humana e da resiliência do espírito. Catarina, sua amiga e confidente, permaneceu ao seu lado durante todo o processo, oferecendo apoio incondicional. Com o tempo, Gabriela começou a se abrir mais, não apenas para Catarina, mas também para outros amigos e colegas. Ela descobriu que compartilhar sua história, embora assustador, era uma parte importante de seu processo de cura. À medida que os meses passavam, Gabriela começou a sentir uma mudança em si mesma. A raiva e a amargura que haviam sido suas companheiras constantes por tanto tempo começaram a diminuir. Em seu lugar, surgiu uma compreensão mais profunda da fragilidade humana e da importância do perdão. Não necessariamente para aqueles que a machucaram, mas para si mesma. Gabriela nunca esqueceu o que Ricardo, Vanessa e Dona Berenice fizeram, mas aprendeu a não deixar que essas memórias controlassem sua vida. Ela canalizou sua energia para seu trabalho, para suas amizades e para sua própria jornada de autodescobrimento. Em uma manhã ensolarada, exatamente 1 ano após o confronto com seu passado, Gabriela corria em seu parque favorito quando parou para observar o nascer do sol. Enquanto via o céu se tingir de tons de laranja e rosa, ela sentiu uma paz que não experimentava há anos. Naquele momento, Gabriela compreendeu que sua verdadeira vitória não estava na vingança que executou, mas na vida que construiu para si mesma, apesar de tudo. Ela havia não apenas sobrevivido, mas prosperado, transformando sua dor em força e sua experiência em sabedoria. Com um sorriso suave, Gabriela retomou sua corrida, avançando não apenas pelo caminho do parque, mas rumo a um futuro que, pela primeira vez em muito tempo, parecia verdadeiramente cheio de possibilidades. Sua história não era mais definida pela traição e injustiça que sofreu, mas pela força e determinação com que as superou. E assim, doutora Gabriela Mendonça continuou sua jornada, não mais como uma vítima buscando vingança, mas como uma sobrevivente determinada a causar sua experiência para fazer a diferença no mundo, um paciente de cada vez. Ei, pessoal! Se você gosta de histórias emocionantes, cheias de suspense, drama e reviravoltas inesperadas, então você está no lugar certo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas incríveis histórias. Seu apoio é super importante para continuarmos trazendo conteúdos de qualidade para vocês. Se inscreva agora e venha fazer parte dessa comunidade que adora uma boa narrativa.